E chegamos a Plascencia. Plascencia é uma cidade de 40 mil habitantes. Ela é uma cidade muito importante porque ela está aqui meio que na divisa entre a Castela e Leão e a Extremadura e Portugal. Sempre foi uma cidade muito importante, principalmente na época da sucessão, né, dos reis católicos, porque aqui em Plascencia se casou a Beltraneja com o rei Afonso V de Portugal. Uma coisa interessante aqui de Plascencia, nós estamos na Praça Maior, é que desde a Idade Média, as praças maiores é onde aconteciam as feiras, onde todo o comércio da cidade acontecia. E aqui em Plascencia parece que até hoje a tradição continua. Então, se vocês olharem essa feira aqui montada na Praça Maior, é exatamente como acontecia na Idade Média. Com a diferença que talvez na época vendiam mais produtos diferentes, não apenas comida. Apesar de que aqui também vendem flores, vendem outras coisas, mas na época tudo se vendia na Praça Maior. Inclusive obras de arte. E aqui temos a Puerta del Sol, uma das entradas da cidade. Plascencia é uma cidade que você não vai ver muitos museus, você não vai frequentar muitos lugares fechados. As grandes atrações são justamente a sua arquitetura. Então você vai ver muita coisa medieval, principalmente na rua. Então você vai visitar. Hoje, como está chovendo, é um péssimo dia para visitar Plascencia, mas a gente vai fazer o nosso melhor para mostrar um pouquinho para vocês. E vamos aqui caminhando pelas ruas de Plascencia, em plena chuva. É uma pena que a chuva atrapalhe. Acho que não existe nada pior para o turista do que a chuva. A chuva atrapalha visitar as coisas, principalmente numa cidade como Plascencia, que é tudo na rua. Então é uma pena, mas a gente não desiste. Vamos lá. Plascencia fica numa região muito estratégica e por isso ela sempre foi muito disputada. Além disso, ela estava bem na divisa entre os reinos cristão e muçulmano. Então, no século XII, quando o rei Afonso conseguiu retomar essa área, ele mandou construir fortes muralhas defensivas para não perder mais essa região. E até hoje ela tem uma das muralhas mais bem preservadas aqui da Espanha. É uma muralha belíssima. Outra coisa interessante é que o rei Afonso V de Portugal, quando morreu Henrique IV e Isabel se autoproclamou rainha, o rei Afonso correu para se casar com a sua sobrinha, a Beltraneja, que teoricamente seria também uma postulante ao trono, para que ele pudesse invadir a Espanha, né? Na verdade não era Espanha ainda, era apenas Castela, para que ele pudesse invadir Castela e Leão, dizendo que ele era um dos reis de Castela, já que ele estava casado com a rainha. E aqui então foi feito o casamento do rei com a Beltraneja e mandaram espalhar, fizeram um grande estardalhaço com grande pompa e etc, para justamente justificar que uma nação estrangeira fosse tentar tomar o trono de Castela e Leão, dizendo que não, ele é casado com a rainha de Castela e por isso ele tem o direito de tomar a posse em Castela e Leão. E essa aqui é a Catedral de Plascencia. Existem duas catedrais, a nova e a antiga. É a mesma coisa que lá em Salamanca. Uma do século XII, outra do século XV. Se vocês quiserem visitar, custa 4 euros para entrar na catedral.
interessante, bem do lado da catedral, aqui numa pracinha, as árvores lotadas de laranja. Não sei se dá para vocês verem. Este é o aqueduto de Placência. Ele não é tão antigo quanto o aqueduto de Segóvia, portanto ele não é do período romano, ele é bem mais novo, ele é do século XVI e ele é conhecido como o aqueduto de Santo Antônio, porque havia uma igreja aqui chamada Igreja de Santo Antônio. E vale a pena vir aqui dar uma olhada, bater belas fotos. Ele não é tão antigo, se considerar o de Segóvia, mas também é muito bonito. Além do verde que tem em volta aqui, que torna ainda mais bonito. Ele ainda tem 55 arcos que sobraram do aqueduto original, né? Não está mais completo, mas ainda tem 55 arcos. E olha que interessante, bem em frente ao aqueduto tem um parque que é voltado para ensinar as crianças a como se portar no trânsito. Então, um parque infantil de tráfico. E aí tem tudo ali, simulando o semáforo, as faixas, né, as pistas para os carros, etc, para eles treinarem. As crianças poderem vir treinar aqui nesse parque. E é um parque já antigo, de 1970. Também interessante. Infelizmente nossa passagem por Placência foi meio complicada, né? Porque pegamos muita chuva e depois felizmente limpou ali o tempo, mas nós já não tínhamos mais tempo para gravar tudo que a gente gostaria. Mas futuramente a gente volta para visitar com mais calma. Agora nós estamos indo para a cidade de Cáceres, que é a capital do estado que também leva esse nome e é também onde está Placência. E eu vou mostrar agora para vocês como é um pouquinho do caminho para Cáceres. E chegamos em Cáceres, cidade monumental, patrimônio da humanidade. Cáceres tem um centro histórico super preservado, que é todo medieval, muito lindo. E por essa beleza toda já foi cenário para diversos filmes, séries e etc. E uma muito famosa que se passou nessa praça é Game of Thrones. Bem aqui nessa praça, Euron Greyjoy entra em King's Landing, trazendo amarradas atrás do seu cavalo a Yara Greyjoy, a Ellaria Sand, suas filhas, e o povo aqui na rua saudando ele, até que ele vai caminhando por esse caminho que a gente vai fazer agora. E vamos mostrar aqui, ele vai caminhando por esse caminho até chegar lá na frente, no Arco da Estrela, onde ele encontra a rainha Cersei. Então, ó, bem esse caminho que eu vou mostrar para vocês agora. Ele faz esse caminho aqui, vai caminhando a cavalo. Claro que eles colocam um monte de extras aqui, né, de coisas da época para dar um ar mais interessante. E ele chega aqui no Arco da Estrela, que dá acesso
a Praça Maior. E voltamos aqui para a Praça Santa Maria, que é onde nós começamos, para mostrar também aqui atrás a Catedral. Nessa catedral, muitas séries e filmes foram gravados também. Dentro da catedral, por exemplo, o filme 1492, A Conquista do Paraíso, com Gerard Depardieu, teve várias cenas gravadas lá dentro. E aqui fora, bem nessa porta, a série Isabel, a Rainha de Castela, é nessa porta em que ela sai logo após ser coroada e se encontra com o povo. Se vocês assistiram os outros vídeos, vocês sabem que ela foi coroada, na verdade, lá em Segóvia. Mas como a porta lá da catedral lá dava para uma rua pequenininha, não ficava tão bom, eles fizeram as cenas, as gravações das cenas aqui na porta desta catedral de Cáceres. Bom, a gente agora vai caminhar um pouquinho até o próximo lugar que queremos mostrar para vocês. E eu vou falando um pouquinho sobre a cidade enquanto vocês apreciam essas ruas maravilhosas. Cáceres tem quase 100 mil habitantes e ela é a capital do estado de mesmo nome, que fica na região da Extremadura. É tipo São Paulo ou Rio de Janeiro, que a capital e o estado têm o mesmo nome. E assim como temos as regiões sul, sudeste, etc., aqui as regiões têm nomes também. Então, esta aqui se chama Extremadura. Esta região já era habitada pelo homem há muito tempo. Aqui na região, inclusive aqui em Cáceres, tem algumas cavernas que possuem vestígios humanos de 1 milhão de anos. Tem uma caverna aqui, por exemplo, que tem pinturas rupestres e uma delas, que é a imagem de uma mão, que foi datada de 66 mil anos atrás e acreditam que seja de um Neandertal. A cidade mesmo foi uma colônia romana fundada em 34 a.C., com o nome de Norba Cesarina. Bom, nós estamos chegando aqui e depois eu continuo a história. E aqui temos a Praça São Jorge, mais um dos pontos onde houve gravações de Game of Thrones. Lá em cima, a igreja de São Francisco Xavier, também conhecida como La Puríssima Sangre, ou Sangue Puro. Ela tem uma cor diferente das outras, o que é interessante aqui nessa praça, porque ela é de outro período. Então a praça toda é ocre, mas a igreja é branquinha. Então ela se destaca aqui na praça justamente por ela ser uma igreja já do final do século XVII, já início do século XVIII. E as outras construções aqui são todas mais antigas. Logo ali na escadaria, a gente tem a imagem de São Jorge matando o dragão, justamente porque São Jorge é o padroeiro de Cáceres. Essa rua aqui, que mal passa um carro, o nome da rua é Rua Larga. Para vocês terem ideia de como é que são as outras, né? Então, continuando a história de Cáceres, no século I depois de Cristo, ela se tornou muito próspera, pois passava por aqui o que eles chamavam de Via da Prata, que era uma rota de comércio muito importante para a região. Após o Império Romano, ela ficou um pouco abandonada e acabou na mão dos muçulmanos, e foi reconquistada pelo rei Afonso em 23 de abril de 1229, que é dia de São Jorge. E por isso que São Jorge é o padroeiro da cidade, e eles fazem uma grande festa no dia do santo. Hoje
Ela é uma das cidades monumentais mais bem conservadas do mundo. E aqui, bem em frente ao Museu de Cáceres, temos uma outra cena de Game of Thrones. Bem aqui na frente, Sir Tarly, fugindo da cidadela com a sua amante e sua filha. Ele está numa carroça à noite e ele diz para ela: estou cansado de ler sobre os feitos dos outros homens. E aí ele manda o cavalo andar e a imagem que aparece atrás é justamente desse prédio do museu. Só que, claro, sem as inscrições de museu e etc. Além de ter sido cenário para a gravação de filmes e séries, este espaço aqui é o Museu da Cidade de Cáceres. Custa apenas €1,20 para entrar e é muito interessante, vale muito a visita. São 2 prédios tombados pelo patrimônio histórico que abrigam um acervo bem completo da cidade, desde o período do Paleolítico, depois Neolítico, Idade do Ferro, Idade do Bronze, passando pela fase do Império Romano, quando os romanos estiveram aqui, depois os povos pós-Império Romano, os visigodos, até o Museu Etnográfico, que mostra algumas tradições populares, festas, folguedos, tradições de uma forma geral. Eu acho assim que a joia da coroa está no subsolo. E o Christian vai mostrar para vocês agora esta cisterna, que é o único vestígio da arquitetura muçulmana da cidade e que foi utilizada até o século XX. Uma das partes mais importantes do museu, que é a cisterna árabe, uma cisterna muito antiga que fornecia água para a cidade, que fica embaixo do museu, e se você entrar no museu você tem acesso a ela. É muito interessante, uma cisterna que captava água da chuva. Infelizmente o local é meio escuro, no vídeo não vai aparecer muito bem. E aqui o Arco da Estrela, onde antigamente tinha as portas da cidade. Mais tarde, as portas foram substituídas por esse arco que hoje se chama Arco da Estrela. Está bem na frente da Praça Maior. E essa aqui é a Praça Maior, a praça que divide a parte um pouco mais nova de Cáceres com a parte monumental, que é toda de pedra, toda do século XII, XIII, etc. Então, bem aqui essa praça, você tem a Porta da Estrela, onde você vai entrar no conjunto monumental. A praça é interessante, tem vários prédios bonitos em volta, e ela é meio ovalada, não é quadrada como outras praças desse tipo que nós vimos. O centro histórico, ou como o Christian falou, centro monumental, é tombado pelo Unesco. Então é isso, pessoal, já estamos na rodoviária,
nos preparando para ir para o próximo destino. Se você gostou, clique aí, se inscreva, curta, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo já em outro destino. Cárceres vai deixar saudades, mas as melhores coisas sempre estão por vir. Então, continue nos acompanhando. Até a próxima!